Nesta aula falaremos um pouco sobre os incrementos à personalização. Bom, o que seriam os incrementos? Seriam ali algumas inserções adicionais que podemos fazer juntamente à personalização que já vimos em aulas anteriores, com o intuito de personalizar ou de detalhar ainda mais a sua planilha. Bem, esses incrementos, eles muitas vezes se dão por inserções de imagens, animações ou até mesmo figuras geométricas. Então, para que a gente dê início e a gente possa visualizar como funciona e como é o contexto de tudo isso, vocês vão clicar na segunda guia chamada Inserir, ao lado de página inicial, e aí vocês terão aqui uma ferramenta chamada Ilustrações. E aí, quando é clicado em ilustrações, existem aqui algumas outras ferramentas dentro desse grupo, né, desse agrupamento, aonde é possível fazer algumas visualizações. Então, eu tenho uma primeira ferramenta que é relacionada a imagens. Então, quando eu posiciono o mouse por cima dela, ele já me diz qual que é uma descrição prévia de como funciona ou qual a finalidade dessa ferramenta. Então, ele fala que é possível fazer inserções de imagens que existam dentro do seu computador, seja em alguma pasta, algum lugar específico, ou que você também consiga fazer uma inserção de imagens através da internet, fazendo uma busca ali usando a internet. Temos também aqui as formas, né? Como o nome já diz, são ali figuras prontas, basicamente formas geométricas, além de algumas outras. Então, se eu clicar na seta aqui, ele vai me dar algumas classificações. Então, eu tenho algumas figuras relacionadas a linhas, algumas figuras relacionadas a retângulos. Então, eu tenho vários modelos de retângulos, formas básicas, setas largas, formas de equação, caso tenha necessidade. Algumas figuras relacionadas a fluxograma. Muitas vezes isso vai ser necessário a utilização para o contexto profissional, de repente fazer ali algum fluxo, alguma apresentação. Então, a gente consegue criar um fluxograma dentro do Excel para ter ali um dinamismo maior e não ficar com bastante arquivo e apenas um apresentar tudo o que é necessário. Temos aqui também a opção de estrelas e textos específicos, né? Seriam ali espécie de balões de diálogos para você acrescentar algum comentário ou algo do tipo. E aí existem os ícones, né? Ele não possui setas para baixo, então se eu clicar ele já, obviamente, vai abrir aqui uma outra janela contendo alguns ícones já pré-definidos. Então, ao lado esquerdo, por exemplo, eu tenho algumas classificações, ícones de acessibilidade, ícones de análises, ícones de animais, ícones de artes. Então, depende aqui do contexto e das informações que eu tenho na planilha, mas eu tenho aqui uma série de classificações diferentes para que eu consiga achar. Então, por exemplo, eu clicando em quebra-cabeça, ele automaticamente já faz uma filtragem aqui e coloca aquelas figuras que são relacionadas. Então, no caso do quebra-cabeça, nós temos apenas esses 6, 7 quebra-cabeças aqui. Então, são aqui algumas coisas que a gente consegue adicionar à parte além da formatação. Dando continuidade, temos aqui modelos 3D, como o nome já diz, né? Também faz a inserção através do dispositivo, ou seja, pega o modelo 3D que você tem armazenado no computador, em algum local específico, alguma pasta específica, e traz para dentro do Excel, ou propriamente modelos de estoque. Aí entra uma biblioteca online novamente, onde você consegue fazer uma busca e através dessa busca achar o que você precisa. E por fim, temos aqui o Smart Art, né? O que é o Smart Art? Ele é uma espécie de elemento gráfico que você consegue fazer adições de informações, de imagens, de descrições, de títulos, subtítulos e afins. Então, quando eu clico em Smart Art, por exemplo, eu tenho aqui um outro contexto, tá? Eu tenho aqui determinados elementos que eles funcionam aqui também por classificações. Então, eu tenho modelos relacionados a listas, a processos, a ciclos, hierarquias, relações, matrizes, pirâmides e imagens, tá? Então, esse de imagem, por exemplo, eu consigo acrescentar imagens além das descrições textuais. E também, novamente, é bastante utilizado no quesito profissional. Então, muitas vezes é necessário você criar ali algum contexto incremental, um exemplo fazer uma planilha ou fazer um fluxo
em relação à hierarquia da empresa, desde o dono até o operador, então o operacional. Então eu tenho ali uma classificação hierárquica onde eu preciso colocar, por exemplo, o dono da empresa, os diretores, os coordenadores, os gerentes, de repente ali os chefes de cada setor e por fim os funcionários, né, os operadores. Então, algumas coisas são utilizadas neste contexto aqui, tá bom? Então, por partes, né, como eu expliquei tudo muito por cima, nós vamos fazer a utilização de cada uma delas. Então, por exemplo, primeiramente imagens, como a gente viu, tem a possibilidade de imagens pelo computador ou imagens online. Então, queria fazer uma busca de uma imagem online para ser mais fácil, porque eu sei que eu não tenho uma imagem relacionada a essa planilha no meu computador. Então, eu tenho aqui algumas classificações. Então, eu tenho aqui contextos de aviação, contextos de animais, de frutas, aniversários e etc. Se por um acaso eu não achar uma classificação aqui que faz parte ou que faça parte do contexto do que tem na minha planilha, eu tenho uma barra de busca. Então, por exemplo, se eu digitar aqui, ó, assistência técnica, eu pressionando o Enter automaticamente faz uma filtragem para algumas imagens relevantes ou relacionadas àquilo que eu busquei. Então, eu não tenho nenhuma imagem, por exemplo, que faça jus, mas eu posso fazer uma outra filtragem. Então, assistência técnica informática. Já tem aqui alguma coisa. Então, por exemplo, ó, técnica informática para a internet. Eu poderia utilizar essa daqui que é bem genérica, tá? Então, selecionei, ó. Quando eu faço a seleção, ele já deixa aqui taxado. Então, indica que eu selecionei. Se eu clicar novamente, ele tira a seleção. Observa aqui, ó, o botão de inserir, ó, ele está oculto. Quando eu faço a inserção, ele faz aqui a ativação do botão e ele marca quantas imagens eu selecionei. Ou seja, posso selecionar tanto uma quanto várias, ó. 4 imagens selecionadas. Cliquei novamente, ele tira a seleção. Por enquanto, eu vou utilizar apenas uma. Ele vai trazer a imagem aqui para mim já selecionada. Eu tenho algumas possibilidades também dentro da imagem. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma descrição de qual é a fonte de onde ela veio. Se eu não quiser utilizar, eu posso apagar isso daqui para me fazer a utilização só da imagem. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a imagem, ó, eu tenho possibilidades de rotação. Então aqui, ó, observe que tem uma seta. Se eu posicionar o meu mouse ali, ele também vira uma seta. E eu consigo fazer rotatividade na minha imagem, mas eu não quero por enquanto. E se eu passar o mouse, né, na borda desta imagem, eu consigo ter aqui uma seta de 4 pontas. Como nós já vimos em aulas anteriores que era possível arrastar informações de células para células, nós também conseguimos fazer isso com as imagens. Então eu posso colocar aqui, alocá-la, né, na verdade, em um local que eu julgue necessário ou que eu julgue aqui bom para que ela fique, né, para que o contexto aqui fique bem encaixado. Então eu poderia deixar aqui, por exemplo, passou um pouco, aí eu vou redimensionando, eu não queria perder as bordas aqui, tá? Então por isso que eu estou dando essa mexida. Então basicamente ela vai ficar aqui, ó. O contexto, né, de inserções incrementais seria esse. Muitas vezes utilizado por imagens, muitas vezes utilizadas por figuras geométricas. Isso vai variar conforme a necessidade. Vou fazer a inserção de mais um para que vocês tenham aí a certeza do entendimento. Então, novamente, ia inserir ilustrações. Clicou em ilustrações, agora eu vou querer colocar uma forma, perdão. Eu quero colocar aqui, ó, uma forma básica. Se eu pressionar o mouse, ó, ele coloca aqui alguma descrição relacionada àquela forma. Por exemplo, essa é uma caixa de texto, uma caixa de comentário. Eu poderia, por exemplo, colocar um balão de diálogo. Então, ó, quando eu clico, ele tem aqui, ó, minha seta que era branca, ela tem uma cruz. Indica que eu tô com a figura selecionada, só que eu ainda não marquei onde eu quero colocá-la. Então, por exemplo, se eu clicar, segurar e arrastar, ó, eu consigo dinamizar a minha figura. Eu consigo deixá-la mais em vertical, mais em horizontal, mais quadrada. Isso varia o tamanho. Eu posso criar tanto grande quanto pequena. E eu
automaticamente quando solto, tenho a minha figura criada. O que é interessante de ressaltar? Observa que nós temos aqui as nossas guias, né? Lembra que foi comentado nas primeiras aulas. Quando eu seleciono uma imagem ou uma figura, automaticamente é criada uma outra guia relacionado àquilo que eu tenho selecionado. No caso da minha figura, eu tenho aqui a forma de formato, aonde é possível fazer algumas alterações, algumas edições adicionais. Vamos dando continuidade na próxima aula para ver esse contexto mais detalhado e eu espero você lá.